Olá, pessoal. Probleminhas técnicos. E aí, o Ziel, Nicolas, Giovana. Olá, E aí, professora. tudo bem? Tudo bem? Eu apanho muito Está- nesse. Estávamos preocupados contigo. Eu apanho nesse negócio aqui, não adianta, né? Hã? Eu não consigo, eu não sei como é que eu não consigo entrar nesse negócio sempre direto aí. Tudo certo. Quem é que vai nos acompanhar hoje? O Inoel, que também estou pedindo para ele, estou convidando ele aí. E o Tá? Milton, engenheiro Milton. E aí, Noel? Tudo bom, Opa, Noel? e aí, tudo bem? Tudo Tudo certo? certo. Da onde é Maravilha. o O, Milton? o Milton é engenheiro projetista de guarda-corpos. Não, é muito bom. Legal, então o assunto de hoje nós vamos falar só sobre guarda-corpos, né? E a importância que é de fazer o projeto, né? De especificar bem isso, né? Legal que eu estou aqui representando, ou como arquiteta, né? Para falar também um pouco disso, porque a gente vê algumas boas intenções em termos compositivos de projeto de guarda-corpo, mas que podem causar uma falta de segurança bem grave, né? E quando eles são executados. Eu acho legal que o Milton pode falar sobre isso e, de repente, o Noel também dá uma palhinha, qual é a norma que a gente tem que atender, por que os arquitetos não podem projetar aqueles guarda-corpos, né, com linhas, com as barras horizontais, aquilo é impressionante como dá aquilo ali nos projetos, mas vamos lá. E normalmente os guarda-corpos, digamos assim, que são mais feios esteticamente, são aqueles mais seguros, por exemplo, tipo os gradis, por exemplo, né? Para a gente pensar em guarda-corpos que sejam só de vidro, todos eles a gente consegue ter segurança plena, todos eles. Só que há níveis de dificuldade, né, para a gente conseguir chegar na segurança adequada. Se a gente pegar só em guarda-corpos de vidro, que é o que está muito em alta, né, que até destaca bem a fachada, então fica muito bonita a fachada, né, precisa ter certos cuidados em relação à segurança, né, principalmente do vidro, se tem ou Uhum. não tem montante vertical, por exemplo, que é um elemento de Ah, reforço, né? interessante. Então são coisas que precisam ser debatidas bem antes do projeto mesmo, porque na hora, ó, nós temos que botar um guarda-corpo de vidro aqui. Aí, nós podíamos ter pensado nisso antes, né? Por exemplo. Gente, e o guarda-corpo dependendo do projeto, né? Mas acho que a gente está falando mais de edifícios, né? Edifícios em altura, é ali que a coisa, eu acho que pega, né? Claro que eu estou aqui em casa, eu tenho aqui um mezanino que tem um guarda-corpo, eu não chego nem perto depois que eu vi a norma, né? Não chego nem perto daquele guarda-corpo, só tem barreira ali para ninguém chegar perto. Tem que reformular. Mas então, a importância disso também para o arquiteto em saber projetar é que ele vai dar o tom também na fachada, né? Ele vai Sim. dar justamente tom na fachada. Então, saber projetar dentro da norma de segurança é também não ficar escravo de algo que o arquiteto não vai querer fazer no projeto, né? Tem que ter uma conversa bem franca entre o projetista do guarda-corpo e o arquiteto, né? Para saber os limites, né? E o que, claro, o projeto do engenheiro, por exemplo, pode impactar no projeto do arquiteto, né? O projeto arquitetônico. E aí é a mesma coisa que projeto de fachada, né? Então, para a Hum, gente
não ter tantas manifestações patológicas, assim, se for um revestimento aderido, a gente gostaria de encher de juntas de movimentação, né? Mas quando vê isso aí causa um prejuízo também, né? Estético. Então o guarda-corpo é a mesma coisa, né? É um elemento que está no sistema de fachada, e a fachada, ela é o cartão de visita também da edificação, né? Então se a Ele é o fachada é cartão de bonita, ela chama, visita. né? E é o que muitas vezes o cliente quer, né? Quem contrata o trabalho quer que o prédio se destaque positivamente, né, na paisagem, e não negativamente, né? Mas eu acho que a gente também pode conversar hoje sobre essa questão da norma de segurança, que dá diretrizes bem claras, né, de toda essa parte da composição geométrica. Acho que a gente pode falar um pouco também dos sistemas de fixação, problemas que ocorrem, né, quando não se evita a pilha galvânica, né, entre os sistemas ali de fixação, e que isso venha a degradar mais rápido também o guarda-corpo, né? E porque ele está ali, está exposto, né? Se tudo der certo, ele vai ser uma sacada mesmo. Não vai ser fechado, né? É isso aí, pessoal. O Milton aqui, eu não estou conseguindo colocar ele dentro da conversa aqui, mas tudo que vocês colocaram é muito importante, né? A questão do guarda-corpo é um item de segurança dentro da edificação, né? Então, a gente vai colocar o guarda-corpo aonde? Em locais onde a gente necessita uma segurança, né, durante a operação do usuário. Então, é um item muito importante. A gente, muitas vezes, dá valor à estrutura da edificação. E, óbvio, ainda bem que damos, né? Mas o guarda-corpo, parapeito, por exemplo, é um item muito importante. E a gente precisa, necessariamente, tomar todos os cuidados com relação a isso, né? Com relação a esse item. Eu tô vendo o Milton ali. Mas, enfim. Vou pedir para ele entrar agora. Até essa questão que o Roberto comentou, até o professor Bernardo comenta bastante, aí, principalmente na parte de segurança contra incêndio. Segurança a gente não negocia, né? Então a gente precisa, se a gente precisa fazer reforços, por exemplo, a gente vai ter que fazer reforços, né? E adequar os nossos elementos às situações que nós temos na atualidade. E aí, Milton, tudo bem? Oi, tudo bem com vocês? Olá, boa tarde, tudo bom, Milton? Tudo. Bota seu celular na vertical que fica melhor, Milton. Tá bem. Aí. Agora ficou jóia. Okay. Tudo bom, E aí, Milton? Obrigada por nos ajudar aí a conversar hoje sobre a segurança de guarda-corpos, né? Então, a gente tem esse papo de desempenho toda segunda-feira às 18 horas, e a ideia é conversar informalmente, mas de forma muito séria, né, sobre alguns assuntos do desempenho. E a gente já estava aquecendo aqui, conversando um pouco sobre essa questão dos arquitetos não saberem muito bem, alguns arquitetos, né, não saberem muito bem sobre a norma de segurança de guarda-corpos, a importância do detalhamento. Eu acho que aí a palavra fica contigo. Vai lá. É um prazer participar junto com vocês aí, poder colaborar com a Unicinos, com essa grande universidade aí, né, eu não estudei aí, mas a minha mulher se formou em arquitetura aí. Então nós temos uma ligação aí. Sim, sobre o guarda-corpo, agora a gente está revisando a norma, né? Porque a norma foi editada em 2019, a última versão, e depois dessa edição houveram muitos questionamentos, muitas dúvidas, porque ela não ficou muito clara, ficou com muitas divergências assim, né, técnicas. Então, inicialmente, a ideia era fazer uma ementa para poder complementar e resolver as divergências que tinha. Só que eram tantas divergências e tantas questões que não foi possível fazer uma ementa. Teve que se partir para uma revisão completa da norma. Né? Ela tem muitas coisas assim que conflitam, né, tecnicamente. Acho que até eu já andei conversando com o Roberto sobre isso, né, sobre essa revisão. E ela está andando meio devagar, né? Porque você sabe, na ABNT tem uma série de conflitos assim nos comitês, mas que são parte da lei, não dá para fazer nada. Lá participam fabricantes, laboratórios, alguns profissionais, e muitas vezes os representantes dessas entidades não são técnicos que estão no dia a dia daquela atividade ali, né?
às vezes são vendedores que são indicados por fabricantes para ir lá e não tem muita noção, no fim acabam se impondo pela quantidade deles, né, que às vezes é maior do que as dos técnicos, e acaba saindo algumas coisas na norma que a gente não consegue entender. Tem uma, então, que está na norma, se você já deve ter lido, e diz assim que o laboratório, só para você ter uma ideia, né, do que está escrito lá, que o laboratório tem que, depois de fazer o ensaio, ele tem que apresentar os desenhos na escala 1:1. É possível fazer isso? Está escrito lá na norma isso. Eu vou te trazer o desenho numa folha de pão, né? Não tem explicação, né? E isso passou e ninguém viu, né? Então, assim, tem muitas coisas. Tem o problema das cargas, que a gente já conversou, né? Até para explicar para o pessoal, né, Newton? Newton é engenheiro que calcula aí guarda-corpo, proteção de periferia, tanto guarda-corpo provisório como permanente, né? Sim. Um excelente profissional, tem muita técnica, né? Até o professor Uziel te mandou um grande abraço aqui, Newton, né? Uma satisfação de revê-lo aí. Sim, já fizemos trabalhos juntos. Isso. E a gente na discussão, quando o Newton me procurou, né, para discutir, a preocupação do Newton era muito, muito importante. Por quê? Porque afeta diretamente no trabalho do engenheiro, né, do calculista lá. Eu vou projetar um guarda-corpo. Eu vou projetar ele. Ok, com que carga? Bom, a norma indica a carga. Só que a carga que a norma indica não dá para aplicar ela de maneira simples, né, e que a gente consiga fazer o dimensionamento correto, né? Então vejam que as preocupações que a gente tem. E se a gente não está lá, né, se não tiver uma pessoa que nem o Newton lá, não, temos que rever essas cargas aí, senão a gente não consegue trabalhar direito, né? E não é querer baixar a carga, não é isso. Não, né? não é uniformizar. É isso, é realmente ter um padrão e ter realmente um valor coerente, né, que seja realmente representativo, né? Acho que só fazendo um adendo aí, a norma que a gente tanto fala é a norma 14.718, tá? Que a primeira versão dessa norma, aí o Milton pode me corrigir, ela foi de 2001. Essa norma, ela já é antiga. É antiga. Né? Só que ela passou por uma revisão e aí ela entrou em vigor de novo em 2008. Muitos desses pontos que o engenheiro Milton está comentando conosco aqui já estavam na versão de 2008. E aí eu acho que o grande boom, assim, que começou a fomentar e o pessoal começou a discutir a norma que saiu na última versão em 2019, foi a situação do vento, né, Milton? Da gente começar a considerar a ação do vento nos guarda-corpos. E aí, quanto mais alta a edificação, maior seria a carga necessária de projeto, tanto quanto de ensaio, por exemplo. E então, os projetistas começaram, mas e se for um guarda-corpo vazado, por exemplo? Qual que é a influência que eu vou ter do vento? Se for em vidro, tudo bem. Mas e aí até os internos, os guarda-corpos internos, onde não tem ação do vento? Eu calculo pela carga que está na tabela 1 da norma 14.718. E aí, né, Milton, começou a ter uma discussão muito grande de dizer guarda-corpo interno ou externo? Tá, mas se for interno, e vamos pegar, por exemplo, um centro comercial, né? Pode ter um átrio ali, por exemplo, que pode passar vento. Então é um interno, mas que tem ação de vento. Aí começou a ter uma discussão, guarda-corpos que tem incidência de vento e guarda-corpos que não tem incidência de vento. Isso, então a coisa começou a fomentar mais, isso é muito bom, né, Milton? Porque o pessoal começou a realmente ler a norma. E a gente vê também no mercado isso acontecendo, muitas empresas vindo buscar ensaios, pelo menos no ITT Performance, para testar os guarda-corpos. E é importante dizer que na norma a gente tem o projeto e a gente vai validar o projeto pelo ensaio experimental, né? A gente não pode simplesmente ter o projeto, vai e sem ter ensaio. A gente precisa fazer essa avaliação experimental, até porque aí é uma questão que já dá para trazer para o Milton. Muitas pessoas acham que o guarda-corpo ele só precisa resistir ao impacto, né? Ah, eu preciso fazer ensaio de guarda-corpo. Ah, então é só o impacto aquele, mas tem vários outros que a gente discute ao longo da live. Mas imagina, Milton, como é que a gente faz o dimensionamento, a contração dinâmica do guarda-corpo? Deixa só eu queria só complementar a pergunta do Inoel também, que eu estou vendo vários alunos aí entrando, né? Está aumentando o público. Esses ensaios que se fazem em laboratório é justamente para prever alguma coisa que pode dar errado, né?
Então, sempre lembrando que às vezes o pessoal tem que atender a norma. Não, tem que evitar que aconteça um acidente muito grave, né? Também tem esse lado. Né? Esse assunto aí, Noel, do impacto, é uma coisa complicada para a gente resolver teoricamente, né? A gente não tem uma fórmula que consiga dizer assim, bom, se a energia é 600 joules, qual é a força de impacto? Isso aí não tem como fazer isso, né? O que a gente faz, às vezes, por exemplo, no caso das proteções com redes, proteções provisórias com redes, o que a gente faz é aplicar a equação de Newton, né? Força igual a massa vezes aceleração. Com essa força aí, e a gente conseguindo colocar uma deformação, arbitrar uma deformação dentro do que está previsto na norma, a gente consegue chegar na força. Tá? Eu tenho feito isso para as redes. Só que se a gente fizer isso aí para os guarda-corpos, em que a deformação é muito pequena, a gente vai chegar numa carga absurdamente grande que não vai conseguir resolver o problema. Embora teoricamente estaria resolvido, mas a gente sabe que na prática aquilo ali não é assim, né? Então, eu já discuti isso aí lá com eles queriam, até surgiu uma sugestão lá de alguns, de eliminar o ensaio, né, nos guarda-corpos. Eu disse, não, tudo bem, então vamos ter que tirar a carga dinâmica, porque com as cargas estáticas a gente consegue dimensionar tudo e chegar num valor razoável. Aí poderia ficar o ensaio como um plus a mais, né? Alguém que quer otimizar o seu produto e tal, usaria isso. Mas com a carga dinâmica é impossível, né? Não tem ensaio. A gente não vai conseguir resolver esse problema sem o ensaio. Né? E esse problema das cargas, assim, ó, e do vento é uma coisa complicadíssima no Brasil, porque nós temos 5 regiões de vento. Né? Então, imagina, isso é uma coisa que complica a vida de quem fabrica proteção, né? Fabrica guarda-corpo. Imagina, o cara fabrica lá no Amazonas, ele não vai conseguir vender no Rio Grande do Sul o guarda-corpo que ele fabricou lá. Né? E a mesma coisa, quem fabrica no Rio Grande do Sul, que nós temos uma região de maior incidência de vento, ele não vai conseguir concorrer lá porque ele vai chegar lá com um produto muito mais resistente do que aqueles que são fabricados lá. Né? Então, eu tinha feito uma proposta lá, que eu não sei se vai vingar, é que a gente adotasse, já que um é 40 quilos e o outro é 90, né, a distância não é tão grande, quem sabe se adota o 90 para tudo. Né? Aí tu uniformiza no Brasil e embora nisso aí já esteja embutido o vento, a gente também tem que considerar, que é uma coisa importante, é que o guarda-corpo ele não é um elemento para absorver esforço de vento. Ele é um elemento, um EPC, ou seja lá, uma proteção, né, definitiva, para segurar a queda de pessoas, para salvar vidas, não é para absorver esforço de vento. Então, o vento não pode ser considerado, no meu ponto de vista, como um fator principal para dimensionar um guarda-corpo. Embora se a gente for indo pelas cargas, a gente vai ver que a carga maior é a do vento. Mas se a gente for olhar na 8161, quando a gente tem uma carga secundária, a gente pode reduzir essa carga secundária. Né? Então, dessa forma, a gente vai conseguir trazer a carga do vento para um valor menor, como carga secundária. E mostrar que a função principal não é absorver esforço de vento, é segurar a queda de pessoas. Essa questão aí que o Milton coloca, ela é muito polêmica mesmo, até porque a própria norma 6123 está passando em revisão e a revisão está demorando demais e vai impactar bastante na norma de esquadria e norma de guarda-corpos, né? Mas imagina, o Milton aponta muito bem a questão de utilização. A carga de vento, digamos assim, ela não é a principal na utilização, são as pessoas se apoiando, usando ou impactando no guarda-corpo. Mas aí entra a questão, né, Milton? E se vem um temporal? A gente tira o guarda-corpo e recolhe, bota dentro da sala, como é que a gente faz? Porque o guarda-corpo ele também precisa suportar as cargas devido às intempéries, né? Que a gente tem quando vê, tem guarda-corpo voando aí pela cidade. Então, é uma discussão. É uma discussão. É difícil chegar a um número comum aí que atenda todo mundo, né? É uma coisa complicada, né? E tem mais uma que eu vejo assim, né? Eu não queria atrapalhar o raciocínio do Milton, mas a questão do fazer, precisa ou não precisa fazer ensaio? Eu vejo assim que
além desse problema, vamos supor que as cargas estáticas. As cargas estáticas são tranquilas, a gente sabe dimensionar, tranquilamente, é fácil. Isso. O que eu não consigo, Milton, que eu vejo assim, ó, que um ensaio me proporciona, é ter uma segurança que a instalação vai ser feita conforme o projeto e a instalação que eu propus no projeto realmente, de fato, vai funcionar. Eu posso, o meu sistema pode não romper. Ele pode, sim, dar uma falha de instalação no parabolt ou no sistema de fixação que eu projetei. E eu acho que isso, eu acho não, eu tenho certeza que isso é um ponto principal, primordial. A execução. Não adianta eu ter um baita projeto, um projeto excelente, otimizado, bem ajustado, e eu pecar na hora de instalar. Né? Então, isso é um ponto muito importante, que eu vejo que o ensaio me proporciona isso. Não, o problema que eu vejo é assim, ó, a gente olhando a norma, na questão da instalação, a gente vê diversos problemas também que tem, por exemplo, na fixação, tá? Se tu olhar a norma, diz algumas coisas ali que, se a gente pensar bem, são absurdas. Diz lá, se o chumbador for um mecânico ou químico, tu tem que afastar 7 centímetros da borda e tem que ter 7 centímetros de profundidade. Quer dizer, não levou em consideração o FCK do concreto, né? Não levou em consideração as observações do fabricante do produto químico ou do fixador mecânico, né? Então, dizer, se tu atender aquilo ali, tu está resolvido. Não, não é assim. Se tu não atender principalmente o que o fabricante te disse e der um problema, o fabricante vai dizer para ti, bom, tu fez diferente do que eu especifiquei. E a norma diz, 7 centímetros afastado da borda. Até pode ser que resolva com 7 centímetros, só que na tabela do fabricante, se tu usar 7 centímetros, tu vai ver que tem um redutor da resistência dele, né? Então, é uma série de coisas que a norma, às vezes, leva para um outro lado, tá? E a mesma coisa que eu vejo é assim no aspecto do ensaio, né? O ensaio eu acho importante, e eu acho que ele tem que ter, mas principalmente quando a gente quer dar uma otimizada no projeto, no caso das cargas estáticas, né? No caso da carga dinâmica, eu acho que ele é fundamental, a gente não consegue resolver sem ele, né? E no caso das cargas estáticas, por exemplo, a norma não exige que tu tenha um projeto, tanto que ela diz lá na hora do ensaio, assim, se não tiver um projeto, o laboratório tem que apresentar fotografias, tem uma série de coisas para apresentar, mas como que não vai ter um projeto? Né? Pode ser, tu pode fazer um ensaio sem receber um projeto, o cara foi lá e te entregou, tu diz assim, tá, mas e esse perfil aqui, que perfil é esse tubo? É 20 por 30, com parede de quanto? Não tem projeto, não tem nada, como é que os caras podem botar na norma que não vai ter um projeto? Né? Quer dizer, então estão deixando a engenharia de lado. Por um lado, tu vai para a engenharia do laboratório, que é uma engenharia, e do outro lado, tu abandona o projeto. Quer dizer, aí qualquer serralheiro faz qualquer coisa lá, te entrega e pronto. Eu não vou te responder essa, viu, Newton? Não vou te responder, porque vai ser feia a resposta. Eu já sei qual é a resposta. Não, e não é só assim, ó, a gente sabe, inclusive eu discuti, lá tem um laboratório que participa, que eu não me lembro o nome agora, que tem uma engenheira lá. Ela defende muito os ensaios e algumas coisas ali que até ela se contradiz, mas até perdi o que eu ia dizer com esse comentário intermediário aí. Puta, me perdi mesmo o assunto que eu ia colocar. Sem problema, a gente tem algumas questões ali também, acho que quem é que está se comunicando conosco ali? Vocês conseguem ler? A professora Luciane, ela pergunta, né, se os fornecedores fazem ensaios aí, né? Pode responder essa. O que agora tu falou em fornecedor, eu me lembrei o que eu ia dizer. Esse laboratório lá, até a gente comentei com eles, né? Assim, às vezes eles levam lá um protótipo, tu faz o ensaio, aí tu vai lá na obra, é outro que está instalado, né? Muito inferior àquele, quer dizer, ele ensaiou, aí mostra para o cliente lá o resultado do ensaio, mas tu vai na obra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É bem diferente. Até aproveitando, pode falar, Roberto. Como é que era a pergunta dela? Se os fornecedores, eles fazem ensaio, né? Os fornecedores de guarda-corpos, por exemplo.
Olha, eu tive um exemplo claro há pouco tempo, que eu acho que até acabaram ensaiando aí. Eu comprei um apartamento e aí eu pedi para o construtor o ensaio do guarda-corpo. Tá? Ele nem sabia o que era isso, nem onde é que fazia. Tá? Aí ele foi atrás do fornecedor do guarda-corpo, que era um guarda-corpo de alumínio. O cara entregou um ensaio feito de um guarda-corpo numa obra do Espírito Santo, que não tinha nada a ver com o guarda-corpo dele. E provavelmente deveria ser do fornecedor do perfil, e não do sistemista. Provavelmente, mas não tinha nada a ver. Quer dizer, tu olhava ali no laudo de ensaio, o guarda-corpo era diferente do que estava na obra. Podia até ser os mesmos perfis, mas a composição que foi colocada lá, a configuração do guarda-corpo era muito diferente, né? Bem diferente mesmo. Mas isso é bem absurdo, né? Porque, imagina, foi uma iniciativa tua pedir isso, né? Isso, E quantas pessoas estão adquirindo o seu imóvel e não, né, e nem sabem que... Na verdade, isso não fica intrínseco, hein? O meu era um guarda-corpo privativo, mas no prédio tinha área de piscina, tinha área de playground que tinha guarda-corpo, que aí não é privativo, é coletivo, né? As exigências são outras. E a segurança também deve ser outra. Não, até pegando a pergunta ali da Luciana, né? A demanda de ensaios de guarda-corpos, ela aumentou muito, assim, principalmente depois de 2019, até porque construtoras acabaram cobrando muito os fornecedores e até construtoras em parceria com os fornecedores para ensaiar os seus guarda-corpos, né? Até muito porque não tem projeto, viu, Milton? A gente recebe poucos projetos de guarda-corpos. Quando a gente vai emitir o relatório, por exemplo, a gente recebe muito croquis. O croquis é tranquilo de fazer, né? Um desenho e tudo mais. Claro. Só que o projeto, memorial e tudo mais, memorial de cálculo, isso aí fica meio em escanteio, né? E até uma das coisas que a gente comenta com fornecedores e construtora, o ensaio, ele não é muito complexo. Então, a gente pode fazer em laboratório e a gente pode fazer em obra. Então, se o construtor está em dúvida da instalação e ele quer saber o resultado do guarda-corpo na sua própria obra, a gente pode fazer esses ensaios em loco. Né? A gente pode fazer... Mas, então, ele não é complexo, mas tem que ser feito dentro de critérios, né? Então, se pegar ali no performance, nós somos acreditados pelo Inmetro para fazer esse ensaio, né? Então, também tem que ver qual é a confiança que a pessoa tem naquele resultado que vai ser produzido no ensaio. Né? Isso também é bem importante. Né? A norma ela dá requisitos. A norma realmente ela é muito severa. Ela é muito severa quanto aos quesitos de deslocamento, por exemplo, deslocamento horizontal. Né? A norma de 2008 ela era ainda mais rigorosa, viu, Milton? Só que não em relação às cargas, né? Mas a gente tinha pré-carga, por exemplo. A gente colocava uma carga para simplesmente verificar se o guarda-corpo tinha algum ponto que estava mal encaixado ou algum elemento que estava com folga, por exemplo. A norma especificava que podia deformar 7 milímetros. A gente reprovava quase que 90% dos guarda-corpos só por causa da pré-carga, porque tinha um limite para deslocar na pré-carga. E a carga era 20 quilos por metro, mais ou menos. Hoje, na versão de 2019, se tirou isso. Mas o deslocamento na carga de serviço e na carga de ruptura, por exemplo, um LU, por exemplo, ele também é determinado, né? Então a gente tem 25 milímetros para carga de serviço e para carga de segurança que se utiliza, né? São 150 milímetros, ou seja, 15. Imagina, 15 centímetros, você já dobrou, já quebrou alguma coisa, né, Milton? Pois eu acho que considerar deformação na carga de segurança é desnecessário, porque ali é o estado limite último, tu vai estudar ali a segurança do elemento, e não se ele vai se deformar ou não. Se deformar é no estado limite de serviço. Né? E eu acho que o 2,5 é muito pouco, devia ser mais, porque assim, eu levo para o lado dos provisórios, né? Quando tem um EPC, o importante do EPC para segurar uma queda é que ele seja flexível, não é que ele seja rígido, né? Não que a flexibilidade dele vai aumentar a segurança, não vai aumentar a segurança, pode até ser a mesma segurança, mas o que ele vai é diminuir a força de impacto na pessoa que vai ser segura. Isso é muito importante.
né, no salvar a vida daquela pessoa. Se ele tiver uma flexibilidade maior, a força de impacto que a pessoa vai receber ao bater ali é muito menor, né? Então, eu acho que 2,5 é pouco, podia ser 5 ou 7, né? Já para o estado limite de serviço. Ele é um pouquinho mais flexível, tu vai ver se ele resiste ou não lá na carga de segurança, né? Mas a deformação ela podia ser um pouquinho mais branda para aumentar as lesões da pessoa que tiver um acidente ali, né? Para diminuir as lesões, né? Sim. Até porque, né? Se a gente está aplicando uma pré-carga, então, teoricamente, vai ter uma deformação, claro. E a gente, após isso, vai aplicar realmente a carga de segurança, né? Então, assim, eu vou estar exigindo realmente todo o potencial, né, do guarda-corpo. O professor Uziel também comenta, né, que é muito importante a gente cuidar com isso, porque tem efeitos de segunda ordem, né, quando as deformações são muito grandes. Eu vejo que tem que ter limite. Tem que ter um limite. Agora, não, isso é importante, tem que ter. 2,5 também acho assim que ele é bem exagerado. Uma segurança, olha, se nós projetarmos guarda-corpo conforme a norma, ninguém morre mais por cair por guarda-corpo. Tá certo. E tem um outro detalhe, que esse aí é o deslocamento máximo que a gente estava falando, mas o grande gargalo também, aí o que dá um medo assim, nos fornecedores é o que a gente chama do residual, né? Quando a gente descarrega o guarda-corpo, ele tem que voltar basicamente para o zero. E aí o limite é 3 milímetros. Então a gente carregou lá... pouquinho, cara. E aí ele tem que voltar praticamente na vertical. Ele tem que ficar exatamente no mesmo ponto quando a gente começou o ensaio, né? Então a gente tem um guarda-corpo que... os montantes, por exemplo, eles podem ter uma rigidez alta e força muito a fixação. Por isso que a gente fala que a fixação é o principal ponto, né? Exatamente. A gente vê que tem guarda-corpos no mercado que tem um pino só que faz a fixação, por exemplo. Dá problema. Até então, aqueles que a gente já ensaiou, dá problema. Tá? E aí... E o pino fica na posição ainda, né? Numa posição excelente, né? No centro geométrico da figura, ou seja, não tem uma inércia nenhuma. E aí a gente comentou, olha, tenta usar 2 pinos, às vezes tem 3, ou às vezes tu faz uma patola, por exemplo, lá embaixo, faz uma chapa, bota 2, 3 parafusos. Então aí a gente começa a orientar o fornecedor, por quê? Porque falta projeto. Pro fornecedor, aquele pino maciço que é fixado, sempre serviu. Sempre serviu por quê? Porque o guarda-corpo nunca foi exposto a uma situação severa. Não, nunca foi testado. É um pino de 5/8, com 12 centímetros. Assim, tudo bem, mas não está numa inércia zero quase, né? Claro. É que é difícil, né, discutir com um fabricante que não é um técnico, né? Tu não consegue... É a primeira coisa que ele diz assim, mas olha esse baita tubo que eu botei aí. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Outro ponto, assim, a gente também tem um outro detalhe, que os guarda-corpos agora em vidros, né? Aqueles montantes em alumínio. Isso, e aí a gente tem o fechamento em vidro, por exemplo. Tem todo em vidro, que daí não tem montante nenhum, e tem aquele que tem o fechamento em vidro com um montante em alumínio, né? Aí a gente vê, Milton, os perfis que vão encaixar o vidro, né? Aquilo ali a gente dá uma olhada e a gente pensa, no impacto isso aqui provavelmente vai voar longe, né? E isso se o vidro não romper, né? E aí essa também é uma outra questão que a norma deixa muito clara, mas muito clara mesmo, que os vidros que a gente deve utilizar em guarda-corpos, eles devem atender classe de segurança 1, conforme norma 7199, que é a norma de vidros para construção. E aí o que a gente vê muito assim do mercado, tá? O fornecedor chega e fala, não, o meu fornecedor de vidro fala que eu tenho que usar o vidro dessa marca aqui. Aí eles têm uma marca comercial que eles batem muito naquela marca. Na verdade, tu tem que pedir um vidro com classe de segurança 1 que atenda a norma 7199. E isso a gente não vê. A gente vê muita questão do mercado também usar uma marca específica de vidro para... Não, esse aqui é só para guarda-corpo, esse aqui é só para guarda-corpo. Então,
O vidro é aquela questão, ele não pode romper, ele pode romper, só que ele não pode desplacar, ele não pode favorecer Isso. a queda de uma pessoa, por exemplo, Isso. ou de uma criança, por exemplo. Daí Tem a que gente tem um segurar a queda. gabarito, né? A gente tem um gabarito que tem 25 centímetros por 11 de largura, e se abrir um rombo no vidro, por exemplo, que passe esse gabarito, está reprovado. Claro. Tá E a reprovado. gente está falando então de vidro laminado, né? É Vidro isso. laminado, segurança. Vidro laminado, né? O O temperado, aramado só já não temperado tá- Não, não. temperado não tem Não, condições, não dá, estraçalha todo. Né? Uma Que é coisa batido. importante, né, de se tratar com relação ao vidro, né, quando a gente pega o dimensionamento de vidro, por exemplo, pela 7199, a gente pode dimensionar, a gente pode não, a gente deve escolher as formas de fixação e os lados de fixação. Sim. E quando a gente tem um lado que ele não está com uma fixação bem interessante, vamos dizer assim, eu devo considerar com um lado não fixo, né? E eu vou ter outras equações, eu vou ter outras fórmulas, no caso, né? Que vão me levar aí às deformações limites que eu tenho que impor. E aí sim, calculo o flash e calculo a espessura efetiva, que é o pro dimensionamento de um vidro normalmente, né? Então, assim, de novo, eu acho que as nossas normas, a norma de vidro, por exemplo, ela é excelente. Ela abrange todos esses quesitos, né? É só realmente entender o funcionamento do guarda-corpo e projetar ele da forma mais correta, né? A gente acho que já está quase encaminhando para o final do papo de hoje, mas eu tenho muita curiosidade também de saber o que deve ser contemplado, assim, nos cuidados que a gente tem que ver no projeto do guarda-corpo para a questão de durabilidade também. Né? Porque isso também é um outro problema. A pessoa compra ali, adquire um imóvel novinho, está tudo muito bem, né? Com o passar do tempo, o que pode acontecer que a gente vê que o projeto não foi assim tão bom, ou a fixação, né, a construção dele? Depende muito do material que é utilizado, né? Se a gente estiver, por exemplo, trabalhando com alumínio, a manutenção dele é menor, né? É mais fácil de fazer, ou às vezes nem tem manutenção. Manutenção, nesse caso, ficaria para as fixações. Se for um prédio de luxo, em que as pessoas queiram gastar um pouco, bom, põe as fixações de inoxidável, aí tu não vai ter problema, né? Agora, se o guarda-corpo for de ferro, tu tem que tratar ele com os tratamentos que tem. Por exemplo, quando é de obra, o que mais tem problema normalmente são as bandejas, que os caras vão levando uma obra para outra, aquelas treliças, a gente manda fazer tudo cromado, tudo zincado, né, de tal maneira que a durabilidade seja bem maior, né? E no guarda-corpo é a mesma coisa. Quer dizer, se tu simplesmente fizer de ferro para pintar, tu vai ter problema em seguida, né? Porque as pessoas não fazem manutenção, né? Tu vê que quando tu tem um prédio esses aí tipo Minha Casa Minha Vida, que as esquadrias normalmente de cozinha, banheiro, são todas de ferro, isso aí já deve estar tudo podre, feito há 4, 5 anos atrás, porque o pessoal não faz manutenção. Muitas vezes não tem condições financeiras de fazer, né? Já nos prédios de mais luxo, isso aí é um pouquinho melhor, né? Aliás, os de luxo hoje estão usando praticamente vidro, né? E alguma coisa de alumínio, mas normalmente o guarda-corpo ele é todo de vidro. Né? Até eu acho que o pessoal que faz com vocês aí, a CFL, eu sempre tenho discutido lá com eles, olha aqui, não bota isso aí só de vidro sem fazer um ensaio, hein? Senão é porcaria, vai dar problema. E o problema deles é grande, porque assim como o prédio é de luxo, o dono do apartamento também é exigente, né? Ele botou um monte de dinheiro, mas ele é exigente, ele não é um João Ninguém que não sabe nada. Se ele não souber, pelo menos ele vai procurar se informar e vai criar problema para a consultora. Um item muito importante que o Newton falou, guarda-corpo de aço, né? Aço carbono, tubular, por exemplo. Mas eu tô vendo ele bem pintadinho. Ok, a corrosão não vai acontecer de fora para dentro. Ela pode acontecer de dentro para fora. Aldas, né? Aqueles pontos frágeis, né? Aquilo ali vai em seguida. E aí tem uma questão muito importante que eu vejo que alguns, né, fabricantes aí, principalmente não tanto de guarda-corpo, mas que usam um sistema onde eu tenho o tubo, preencher o tubo para não dar condensação interna. Isso. A condensação vai acontecer. Vai acontecer por diferença de temperatura, né?
Isso. Então, preencher o tubo com, por exemplo, PIR ou PUR, né, um material isolante térmico e que realmente, não para dar um isolamento térmico, mas sim para preencher o vazio, para que não haja condensação, não ocorra condensação, não esteja um espaço para a condensação ocorrer. Isso. Porque o principal ponto fraco sempre é as soldas, né? E um pequeno furinho ali que foi pela ferrugem, ali está feita a porcaria, né? É o suficiente. Por ali a pessoa não vê, né? Quando ela vê, está podre. É verdade. A questão da corrosão galvânica também, né? Diferentes metais aí, ligados principalmente no alumínio, né? Então, é bem importante cuidar esses quesitos. E é interessante também dizer assim, a norma, pelo que a gente estava falando agora aqui, né? A norma é só para laboratório e para projetista, por exemplo. Na verdade, não. A construtora tem que pegar a norma, porque lá num ponto da norma diz orientações de manutenção, que ela tem que colocar onde? Lá no manual de uso e operação. Então, ele diz qual que é o sabonete que tem que usar para limpar, por exemplo. Tem que ser neutro. Tem que limpar isso e aquilo. Tem que reapertar os parafusos da fixação a cada tanto tempo. Ou seja, porque a gente, principalmente guarda-corpos que tem incidência de vento e são fechados, eles vão ter vibração natural. Né? Dependendo um ou outro temporal, vai vibrando e a gente pode ir perdendo o torque lá do parafuso, da fixação. Isso o cara vai fazer? Bom, não sei, pelo menos ele tem que saber que ele tem que fazer. O primeiro ponto é estar lá no manual. E aí é uma forma também da construtora se proteger, de certa forma, né? E eu não vejo muitos itens de guarda-corpos em manual de uso e operação das construtoras. Isso aí eu acho que vai se tornar mais comum quando acontecer problemas, por exemplo, porque o manual da construtora a gente vê que às vezes vai ficando maior conforme o número de chamados do pós-obra, né? Não, isso aí nós temos que botar no manual. Vamos botar no manual. Aliás, essa parte do manual de uso e operação dá um outro papo de desempenho, né? Dá. Porque sabe que né? esse manual é engraçado. Por exemplo, dando um exemplo desse apartamento que eu adquiri aí, o manual era feito por uma empresa em São Paulo e era um manual virtual e um manual padrão que eles tinham. Então, eles olhavam lá para o empreendimento e tiravam algumas coisas, botavam outras, mas tu via que aquilo ali era uma coisa que os caras já tinham padrão, né? Não é a construtora que tem lá um profissional que estuda aquele prédio que ele está fazendo, vê todos os probleminhas e monta um manual em cima daquilo. Não, é uma empresa lá que faz manual, é coisa padrão, né? É que nem padaria, o pão é o cacetinho, tá? Produz 30 cacetinhos, 50, 200, o que nós vendemos é tudo igual e pronto, né? Mas não pode ser assim, né? Uma obra é diferente da outra, né? É isso aí. Completamente diferente. Bom, pessoal, acho que nós estamos encaminhando aí para o final também, né? Milton, queria agradecer muito aí a tua presença, né? A tua parceria aí, a gente trabalhando sempre junto aí também. Não, vamos. Excelente profissional aí, até a Luciana perguntou, a professora Lu perguntou, né? Onde é que eu encontro, né, profissionais, ou onde é que eu encontro fabricantes, eu não me lembro mais agora, tentando procurar aqui, ó. Bom, começa tudo pro projeto, Lu, e eu recomendo o Milton aí, e os ensaios eu recomendo o ITT Performance, mas também pode ser... Eu sempre indico vocês, eu acho assim, ó, nós temos 2 laboratórios aí, né, temos o da URGS e o de vocês, o da URGS também é um bom laboratório, só que é uma coisa muito complicada, né? Porque lá é funcionário público. A gente sabe que funcionário público, embora seja bem feito, os ensaios que eu já vi de lá são bem... Vocês conhecem também, né? Mas é uma coisa demorada, é cheio de probleminha, e tu não consegue participar muito. Os ensaios que eu já fiz, até quando... Eu não sei quem é o diretor agora, é tu, não? Não, a professora Maria Fernanda. Sou eu mesma, sou eu mesma. Nos ensaios que a gente fez aí, você sabe, eu sempre procurei participar, assim, para deixar mais claro o relatório final, né, de tal maneira que até qualquer um leigo lá que conseguisse ler ia entender aquilo ali, né. Esse sempre foi o objetivo, não é intrometer no trabalho de ninguém, né. Aquilo que é técnica lá do ensaio, a gente nunca procurei dar palpite ali, ó, apenas na parte de esclarecimento
do laudo para ficar bem objetivo e claro para quem vai ler aquilo ali, né? E até, às vezes, até porque tem laudos desse aí que vão acabar chegando na justiça, né? E a gente sabe então, às vezes eu acho que a gente anda fazendo o projeto mais para um juiz do que para o cara que vai executar, às vezes, né? Não, eu tenho as coisas estão ficando bem sérias. De coisas na justiça que, por amor de Deus, o perito é um iniciante que não tem a menor noção do que ele está fazendo. Ele está ali para resolver um problema, porque ele é perito, o juiz indicou, mas ele não sabe nem o que é aquilo ali, ele não tem muita noção, né? Então, quanto melhor tiver o laudo, quanto mais claro tiver, fica mais fácil até dos assistentes e tal, conversar com ele e esclarecer alguma coisa, né? Isso aí, certamente, para frente vai começar a ter problema de justiça, né? Em todos os aspectos, né, da construção. Cada vez tem mais, né? Tem os vícios construtivos, que isso aí tem uma bronca agora enorme aí das construtoras, né? Porque todo mundo reclama tudo, né? Vamos reduzir esse número aí, fazendo um bom projeto, fazendo os ensaios, executando corretamente e o usuário usando corretamente e fazendo as manutenções. E fazendo a manutenção correta, né? É isso aí. Perfeito, então, pessoal. Obrigada, Milton. Tá bom. Legal, eu acho que aqui já surgiram outras ideias aí para os próximos papos. Sempre às segunda-feira, às 18 horas. Quando quiserem, se tiver o meu alcance, a matéria que vocês vão discutir, pode me telefonar que eu participo, sem problema. Não, na próxima vez nós vamos chamar o professor Uziel e você de novo, Milton, para a gente falar de equipamento de proteção coletiva, que a gente faz em rede, em guarda-corpo deslizante, e isso é uma coisa que a gente não tem norma no Brasil ainda, para especificação de ensaios, está na NR18, mas tem um movimento muito forte de a 14718 também trazer equipamento de proteção coletiva de uso provisório, né? Então isso é uma coisa que a gente isso vê aí, viu? Isso aí vai ser assim, ó. Lá no comitê esse da norma 14718, tem um grupo, provavelmente vai ser o mesmo grupo, mas com um nome diferente, que eu quando entrei lá nesse comitê, eu entrei exatamente para pedir para fazerem uma norma de proteção provisória. Tá? Porque nós tínhamos feito um trabalho aqui junto com o Ministério do Trabalho, que a gente transferiu aquela norma europeia 13734 para o Brasil, né? Atualizamos ela para a nossa realidade. Então eu peguei esse texto e levei lá, e aí fui incluído lá naquele comitê com esse documento. E agora o que aconteceu? O Sinduscon de São Paulo, com a nova NR18, eles querem a norma de proteção periférica, de redes, de andaimes e de bandejas, tá? Querem uma norma para cada um desses aí. Então, já teve reuniões disso aí, eu já apresentei o trabalho que a gente tinha feito aqui em Porto Alegre, e por azar meu, em função dessa apresentação, eles me botaram de coordenador do comitê que vai fazer a norma nova. Tá? Fui ajudar eles e acabei me ferrando. Tá? Então, esse comitê está para começar a trabalhar a qualquer momento. Provavelmente, antes do fim do ano, vai ter já a primeira reunião. E o trabalho todo vai ser feito como texto básico, esse que eu apresentei para eles. Tá? Até posso mandar para vocês aí, para vocês darem uma olhada. Mas é praticamente aquela norma europeia lá, né, traduzida para nós aqui e adaptada a algumas coisas para a nossa realidade. E vai ter o de redes também. O de redes é um engenheiro de São Paulo que vai coordenar o grupo. Não, o mercado pede, né? Vamos lá, né, Milton? Milton? Pede. É isso aí, muito bom, muito bom. Pode contar com a gente, Milton. Aí. O professor Miguel também já deu o sinalzinho de ok ali aqui. Pode contar com ele que ele está... Será convocado, né? É isso aí. Vamos lá. Até mais, então, eu não tenho, Maria Fernanda, eu não tenho o teu contato. Se tu puder me mandar depois, dos outros dois aí eu tenho, mas o teu eu não tenho. Te mando. Manda para ele então, Roberto, meu WhatsApp ali. Mando sim. Bem? Com certeza. Joia. Tá bom. Valeu. Então, tá. E quando precisar a gente trocar uma figurinha, aí fica à vontade. Aí. Claro. Muito bom. Obrigada, Milton. Tá bom. Perfeito. Bom feriado para quem tem amanhã. Eu já estou de feriado há horas. Eu agora estou de Office Beach. Office Beach. Não é home office, aliás, é beach office. Então tá.
Até mais. Valeu, Valeu, então. gente. Até Ah, mais, tchau. obrigada.